Extensômetro e ponte de Wheatstone. Os extensômetros, também conhecidos como string gauges, são usados para medir deformações em diferentes tipos de corpos e estruturas. Estes dispositivos variam a sua resistência elétrica à medida em que sofrem deformações mecânicas, e por meio de um circuito elétrico é possível mensurar esta variação de resistência e associá-la à variação de deformação. Sistemas de medição a strain gauge são aplicados em diversas áreas da instrumentação e controle como medidores de força e torque em uma máquina, transdutores de aceleração, que são os acelerômetros, de vibração, de pressão, células de carga, de deformação em estruturas de concreto, práticas médias e cirúrgicas. Então aqui a gente tem o strain gauge, e ele diz o seguinte: o extensômetro é composto de uma finíssima camada de material condutor depositado sobre um composto isolante, que por sua vez é colado sobre a estrutura em teste a partir de adesivos epóxi. Os formatos do strain gauge podem variar de acordo com a aplicação, assim como a quantidade de sensores e posição na peça. As deformações que ocorrem na estrutura alteram os valores dimensionais do strain gauge e a sua resistência altera conforme a equação 1, que é resistência igual a ρ vezes o comprimento sobre a área. Então aqui o ρ representa a resistividade do material, L é o comprimento e A é a área da seção do condutor. Para que seja possível mensurar a variação da resistência, é utilizado um circuito chamado ponte de Wheatstone, mostrado na figura 2. O circuito idealizado por Charles Wheatstone em 1843 mostrou-se capaz de medir com precisão as resistências elétricas, sendo utilizado para determinar o valor absoluto da resistência por comparação com outras resistências conhecidas, e para calcular a variação relativa da resistência elétrica. Então aqui a gente tem o esqueminha, né? E aqui o strain gauge. E na 1 ele pede o seguinte: considerando que R1, aqui é essa sequência aqui, R1, R2, R3 e RSG. Deixa eu só conferir se é isso aqui mesmo. É isso aí mesmo. Ok. Onde R é a resistência do strain gauge e V é igual a 12 volts. Calcule a tensão entre os pontos C e D, aplicando divisores de tensão, B, divisores de corrente, e na C ele pede para fazer uma análise nodal, considerando o GND como GND o nó B. Ok, então a gente vai calcular a tensão entre os pontos C e D por esses diferentes métodos. Beleza, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é dividir em dois ramos. Ó. Então a corrente vem, passa pela tensão, pela fonte, passa aqui por esse primeiro ramo e ok. A gente vai separar nesse ramo aqui e passando por esse ramo aqui. Beleza? Para a gente poder calcular através de uma regrinha a tensão aqui, ó, que passa nesse resistor aqui e que passa aqui, daí a gente calcula a diferença entre C e D. Beleza? Então vamos só desenhar os ramos aqui para a gente conseguir calcular. Então assim, de forma bem simples mesmo, a gente tem aqui a fonte, ok?
E aí a gente vai desenhar aqui o primeiro ramo. A gente vai ter um nó, outro nó e aqui o terceiro nó. Ok. Beleza. Aí aqui a gente vai ter um resistor. Opa. E aqui a gente vai ter outro resistor. Deixa eu só dar os nomes aqui. Seria A, C e B. Então aqui a gente tem o nó A, depois o C e depois o B. Beleza. E aqui nós temos o R1. Embaixo nós temos o R3. Ok. Então esse aqui seria o nosso primeiro ramo. Vamos só esquematizar para a gente entender certinho. E aí a gente vai desenhar o segundo ramo. Novamente, a gente tem a tensão, a fonte, e aí a gente vai ter 3 nós novamente. Bem simples mesmo, só para ilustrar. Ok, e aí a gente vai ter nó A, D e B, que vai ser A, D e B. Aí a gente vai ter o resistor. Vou desenhar como se fosse um resistor normal aqui, string out, mas só para facilitar. Aqui o esboço. Então a gente vai ter o R2 e o RSG. Beleza. Aí ele pediu ali na 1. Pra gente calcular por divisor de tensão, né? A diferença de tensão entre os nós C e D.